Olá, pessoal! Começando aqui mais um programa CV Connect Esporte, programa 102. E, claro, para contemplar esse escudo aqui maravilhoso que fechou o hall de títulos. Fechou o hall de títulos. Time grande é assim, ganha tudo. Ganha tudo. Só nós e o Internacional temos tudo. Tudo, tudo, tudo. Né? São Paulo que ontem Por enquanto. venceu o Flamengo Por na Copa enquanto. do Brasil. Foi campeão na Copa do Brasil pela primeira vez. Finalmente, aleluia, né? Tu és forte, tu és grande. Dentre os grandes, és o primeiro. São Paulo Futebol Clube, campeão da Copa do Brasil. Também vamos falar agora nesse primeiro vídeo da convocação do Fernando Diniz, da seleção brasileira. Não teve mudança quase nenhuma, mas temos que falar. Para jogos contra a Venezuela e Uruguai, no mês que vem, dias 12 e 17. Dia 12 em Cuiabá e 17 em Montevidéu. Muito bem, estamos aqui com o nosso Thiago Saraiva, mais uma vez, triste com o que aconteceu. Ele está triste em partes e eu vou explicar o porquê. E o Charles está Uhum. aí, né, esperando o confronto de Palmeiras e Boca Juniors na quinta-feira. Mas não vamos falar disso, não. Vamos falar de São Paulo e Flamengo, que é melhor. Gente, é o seguinte: São Paulo jogou debaixo de um calor de 36 graus. 36 graus. Não jogou bem o jogo de ontem, mas foi muito melhor que o Flamengo. E eu discordo do São Paulo. De falar que o Flamengo foi melhor que o São Paulo 3 tempos da decisão. Não foi. Não foi. Mas, enfim, São Paulo foi. Era para ser, era para ser. Era para ser o time campeão. Era para ser. Não dá para dizer outra coisa. Não dá para dizer outra coisa. Era para ser aquele chute do Nestor. Aliás, Rodrigo Nestor, você tem que vir a público agradecer o Crespo. Porque o Crespo brigava com você no treino para chutar em gol. Segundo o jornalista que cobra o São Paulo falava, para chutar em gol e você meio que brigava com ele, né? Então, tá aí a resposta. Logo depois do gol do Bruno Henrique, um tirambaço de fora da área, Rodrigo Nestor marcou o gol que deu o título ao São Paulo, porque depois no segundo tempo o Flamengo não jogou absolutamente nada. Aliás, não chegou nem perto do gol do Rafael, né? Meu amigo Charles, eu vou te perguntar um negócio. O que que você me diz deste post aqui? Ah, que delícia. É sempre bom ver isso aqui, né? Sim, sim. Você fazia tempo que você queria ver um desse de novo, hein? Ah, fazia tempo. É assim. Desde Eu sei como é que é. 2021. Sei como é que é ficar na expectativa aí por um título assim. Agora, Mas, cara, mas foi um jogo mais ou assim, menos, né, velho? Vamos falar a verdade. Foi um jogo hum? mais ou menos, mais brigado porque Sim, disputaram. sim. O Mas Flamengo teve uma é final. alteração. Oi? É Final, né? final. Final, Final, final final é se para se joga, ganhar, não para se jogar. quer dizer, se ganha, não se joga, né? Essa é a Uai. questão. Mas, Uai. assim, cara, eu vou te dizer. O São Paulo sentiu a alteração que o Flamengo fez, né? O Flamengo não foi com 4-3-3, né? Foi com, acho que 4-4-2, se eu não me engano, com dois na Uhum. frente e o Arrascaeta marcando, Gabigol no banco, né? O São Paulo sentiu muito aquela alteração. Eu imaginei, apesar do Dorival falar que o time treinou de uma preparação jamais vista antes, porque treinou toda a pausa para os jogos da seleção, né? Eu imaginei que o Dorival já imaginasse aquele tipo de, de formação tática que o São Paulo fosse fazer, mas me pareceu o contrário, assim. E no primeiro tempo eu senti o São Paulo atuar diferente do que foi lá no Maracanã. Sim. Ah, mas no segundo jogo também tinha a questão do placar do primeiro jogo, né? Que a vantagem do São Paulo, uma vez que obrigava o Flamengo a atacar, a ir para frente, a fazer algo diferente,
do que fez no primeiro jogo, era algo que o São Paulo já entrava campeão. Assim, né? Tipo, se o placar terminasse 0-0 ou empatado, o São Paulo era campeão. Isso, querendo ou não, muda um pouco, um pouco como os times se portam, assim, né? E é aquela questão, assim, eu imagino, é, aquela coisa assim, depois que o Flamengo conseguiu fazer o gol e o São Paulo, poucos minutos depois, empata e meio que coloca aquela coisa, aquela sombra, naquele pensamento nos jogadores do Flamengo, olha, a gente tem que remar tudo de novo para O, conseguir, o ânimo para do Flamengo vai conseguir. lá embaixo, né? Com Uhum. certeza vai. Sim, sim. Porque aí Oh, o anímico do estádio muda totalmente. sim. Você tem um Flamengo ali que acha um gol, aos 42, acha um gol. Uhum. O Rafael defende, mas a bola, por falta de sorte, vai na trave e volta no pé do Bruno Henrique, né? Sim, No chute cruzado. E aí você faz ali com 42 minutos 1-0, pô, é para levar o primeiro tempo 1-0 e para o segundo tempo buscar o placar. E o Flamengo tinha condição de fazer isso. Se virasse 1-0 sim. ia ser embaçado pra gente. Ia ser embaçado. Mas quis os deuses do futebol que tivesse 300 pessoas na frente do Rossi, que o Rossi saísse daquela forma magistral, magistral, né? E que o Rodrigo Nestor treinasse o chute a gol e mandasse um balaço daquele. Cara, aquilo é gol de campeão, velho, porque do tanto de gente que tava na frente, não bater a bola em Sim. ninguém ali, passar reto, É. aquilo é gol de O, campeão, de mas campeão, de uhum, campeão. sim, sim. E é para mais e é também aquela coisa de que para premiar ao contrário o trabalho do Sampaoli, né? Assim, que querendo ou não, o trabalho dele não merecia título. Pô, Assim, né? Que ele Jorge fez de tudo Sampaoli, para não ganhar. vi na coletiva. Ontem eu assisti a coletiva do Dorival e assisti uma parte do São Paulo também. O São Paulo, vi na coletiva falar que o Flamengo foi melhor que o São Paulo, ele bebeu uma água diferente da minha. Né? Ele é Porque, totalmente descolado da realidade. porque não foi, cara, não foi. Não foi. São Paulo foi merecedor do título nos dois jogos. Nos dois jogos. Uhum. Nos dois Não, jogos. Claro, o Flamengo, é, claro que o Flamengo ia apertar, ia melhorar, porque a qualidade do elenco do Flamengo é muito melhor do que a do elenco do São Paulo. Isso é inegável. sim, de qualquer um. E também é o seguinte, São Paulo teve que fazer uma alteração no comecinho do primeiro tempo, que o Arboleda sentiu, né? Uns 5, 6 minutos. Teve que entrar ali o Diego Costa. O Diego Costa é diferente do nosso querido Arboleda. O Diego Costa gosta mais de errado que o Arboleda. Gosta, entre aspas, né? E assim, é isso, cara. E ontem o Bruno Henrique ganhou do Rafinha algumas vezes, né? Diferente do que foi no Maracanã, que o Bruno Henrique não ganhou nenhuma vez do Rafinha. Mas, enfim, foi por conta também das alterações. E outra, eu achei errado. Vamos falar do Flamengo um pouquinho. Eu achei errado o São Paulo entrar com a Arrascaeta de cara. Tá claro que estava sem ritmo de jogo. Não jogou nada. Que Tava é, claro que estava sem ritmo de jogo. aham, Ele tinha que ter entrado que com o é, Everton Ribeiro, eu penso eu. sim, sim. Mas tô nem aí. O Flamengo perdeu, tá tudo certo. E o Flamengo, pela primeira vez depois de 5 temporadas, não vai disputar a Supercopa do Brasil. Aleluia, Senhor. Que é isso? Você não acha que que eles vão ser campeão brasileiro, não? De jeito nenhum. Eu acho que vai dar uma Botafogo ou Bragantino. Sabe por quê? Sabe, a Sim, minha tese é o aham, seguinte: esse ano de 2023 é o ano dos inéditos. É o ano dos sim, inéditos. Primeira vez o Palmeiras campeão da Supercopa do Brasil, certo? uhum. Primeira vez que o Flamengo perde uma semifinal de Mundial. Primeira vez que o Fernando Diniz é campeão. Primeira Isso é vez que o inédito. Manchester City ganha a UEFA Champions League. Primeira vez que o Manchester City ganha a Recopa da Europa.
Poxa, ou o Botafogo vai ganhar pela primeira vez o Campeonato Brasileiro de pontos corridos, ou o Bragantino vai ganhar pela primeira vez o Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Ou o Grêmio vai ganhar pela Aham. primeira vez. E na Libertadores vai dar Fluminense. É o ano dos inéditos, gente. E na Sul-Americana, o Corinthians. Ou Fortaleza. Aí. Também nunca ganharam. Ah, sim. Entenderam a Todo jeito vai parada? ser um brasileiro. É o ano dos inéditos. E o São Paulo ganhou a Copa do Brasil pela primeira vez. Ganhou em cima de 4 campeões da Copa do Brasil, hein? Do Sport, do Palmeiras, do Corinthians e do Flamengo. Quer coisa melhor? Claro que não. Coisa melhor é vestir Que uma camisa isso. dessa aqui. Mas depois de 40 e tantas edições, tinha que ganhar de campeões mesmo na final, né? Só o São 35. Paulo não tinha. 35 edições, mas o São Paulo não participou das 35, ele participou só de 23. Você vê, olha a coincidência. A 23ª edição que ele participa é em 2023 e ele ganha. É. Sabe por quê? Eu vou explicar. Porque o São Paulo participava, no começo dos anos 2000, da Libertadores, e aí quem participava da Sim, sim. Libertadores não participava da Copa do Brasil. Então ficou 7 anos seguidos ali sem participar da Copa do Brasil. Além disso, no começo O que era da Copa do injusto, né? Brasil, eu também acho. Mas como a Uhum. Copa do Brasil terminava no meio, e o Libertadores também não era incompatível de jogar, né? E lá no começo dos anos 90, quando começou a Copa do Brasil, só jogava a Copa do Brasil quem era campeão estadual. Então o São Paulo não jogou 89, não jogou 90, 91 também não jogou. Foi campeão estadual em 91 para disputar a Copa do Brasil em 92. Só que aí na Copa do Brasil 92, o São Paulo privilegiou disputar a Libertadores. E aí o que aconteceu? Ele repassou a vaga para o vice-campeão, que era o Palmeiras. Do... E em Uhum. 93 ele jogou com time misto, Copa do Brasil. Ele só levou a sério mesmo 95 para frente e não ganhou. Mas era para ser assim e pronto. Agora o único time grande do Brasil que não venceu a Copa do Brasil é o Botafogo de Futebol e Regatas. Só dos 12 times. Muito bem. Mais alguma coisa para falar da Copa do Brasil? Ô, Sarabia, o que você fala desse jogo? São Paulo campeão da Vai, Copa do Brasil, campeão com méritos ou não? Se você falar que primeiro não, você quando vai você apanhar. coloca, primeiro quando você coloca que o São Paulo encerrou o rol, né? Eu espero realmente que ele não volte a ganhar nada, mesmo que tenha se encerrado esse rol de títulos aí. Mas Ah, é, zica reversa, hein, isso aí. Isso aí é mas zica é, reversa. Eu vou torcer pro Fortaleza agora. mas isso, Giovanni, não, mas você sempre torce pelo Fortaleza. Mas essa questão Não. dita é o seguinte, Giovanni, o São Paulo a gente não pode nunca, né, desmerecer o mérito do time que saiu vitorioso. O São Paulo jogou, como o Charles já colocou, muito bem, né, com o regulamento debaixo do braço, fez o que precisava fazer lá no primeiro jogo e no segundo jogo, uma vitória fora de casa no primeiro jogo, né, já é sair bem na frente para o segundo jogo, vamos ser realistas. E, na verdade, é o seguinte, o São Paulo fez o que precisava fazer, não tem nada a ver com os problemas que o Flamengo tem, mas a gente não pode deixar de falar. Eu acredito que, sinceramente, a final mesmo foi ali contra o Corinthians. Quem passasse ali, para mim, tinha 70% de possibilidade de levar o título da Copa do Brasil, diante de um Flamengo conturbado, igual a gente viu esse ano. O Flamengo, junto com o Palmeiras, para mim, Exatamente. são os dois melhores times da América. Mas o Flamengo, esse ano, ele, de fato, ele não condiz com o que o clube, na verdade, é e o que o elenco pode fazer. Então, esse Flamengo, você vê, a gente tem a base do time aí que foi finalista, que reverteu o final de Libertadores lá contra o River Plate, que é um gigante aí das Américas. Aí pega, tinha total É condição, bom você saiu falar. fazendo 1-0 contra o São Paulo, total condição de reverter o placar aí do jogo, levar para uma disputa de pênalti, ou até de resolver em campo mesmo, antes do término do jogo, mas não, o Flamengo muito diferente do que a gente estava acostumado a ver, e o São Paulo, que não tem nada a ver com os problemas do Flamengo, fez isso.
você colocou bem, passou por times que têm tradição. A gente também não pode deixar de falar que também o calendário, né, também tem essa questão dos times estar dividido. Inclusive, até o próprio São Paulo, numa oportunidade, acabou sendo eliminado da Sul-Americana justamente por estar dividido nessa quantidade de competições. Então, assim, o calendário afeta, porque os clubes não têm dinheiro de manter um elenco tão grande e competitivo, e o São Paulo, que não tem nada a ver com esses problemas das outras equipes, acabou fazendo o que ele precisava ter feito, que era ter trazido esse título para o Morumbi, que era o título que faltava aí na galeria de São Paulo. Exatamente. Falou muito bem. É isso aí. Parabéns. Parabéns. É, muito bom. Vamos contar uma história aqui. É o seguinte, eu falei que o Saraiva está mais ou menos triste. Eu vou explicar o porquê. Esse título da Copa do Brasil indiretamente ajuda o Corinthians. Vocês sabiam disso? Porque é o seguinte, ano que vem, a Copa do Brasil 2024, ela será de apenas dos participantes que conseguiram a classificação no estadual desse ano. E no caso, o estadual de São Paulo dá 6 vagas diretas para a Copa do Brasil do ano que vem, sendo que 5 pelo estadual e uma Federação Paulista dá para o campeão da Copa Paulista, que joga agora. O que aconteceu? São Paulo ficou na 6ª posição geral e o Corinthians ficou em 7º. Já estão na Copa do Brasil do ano que vem, através do estado de São Paulo. Palmeiras, Ituano, Red Bull Bragantino, Água Santa e São Bernardo, que foi o 5º colocado geral, né? São Paulo foi o 6º. Só que com o título da Copa do Brasil, o São Paulo já está na Libertadores ano que vem e já entra como um dos times da Libertadores da Copa do Brasil, que vão jogar a Copa do Brasil naquela terceira fase em diante. O que acontece? O Corinthians vira o próximo da fila. E o Corinthians fica dependente do Palmeiras. Tá, Do Red pensei. Bragantino também, né? O Bragantino também. Mas E cá entre ambos nós, devem, vocês acham que ambos o vão garantir Palmeiras vai vaga ficar... na Libertadores. E, cara, cá entre nós, se o Corinthians não ganhar a Sul-Americana, vocês acham mesmo que o Palmeiras vai ficar de fora da Libertadores? Não vai. Então, a vaga na primeira fase, que seria do Palmeiras, vai ser repassada ao Corinthians. Então, eu Ô, faço um Giovanni, convite ao Charles. Perca a Libertadores e fique em 8º lugar no Brasileiro, por favor. Não, não, ô, não, Giovanni, obrigado. só para te contrariar um Corinthians, pouco mais aí, é muito improvável que tanto Palmeiras como o Bragantino fiquem fora. Sim, uhum, é os aí Aí dois. vai dá abrir vaga para mais um além do Corinthians ainda. que não é o Santos. Então, o Santos está fora totalmente da Copa do Brasil. O Santos foi em 11º no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista. Não Não, dá. se o Santos Bom, ficar na Série A do Brasileiro, pode levantar a mão pro céu, certo. que terminou o ano bem. Isso, isso. O Santos vai perder o dinheiro. Bom, São Paulo faturou 88 milhões de reais nesse, com esse título da Copa do Brasil, 70 por ser campeão e mais 18 por ter passado de fase. Lembrando que o São Paulo entrou diretamente na terceira fase, né? Venceu o Ituano, venceu o Sport, venceu o Palmeiras, que é sempre bom lembrar, venceu o Corinthians, que é sempre bom lembrar também, e venceu o Flamengo, que é muito melhor lembrar. Aliás, eu tenho que dizer o seguinte: parabéns às torcidas de São Paulo e Flamengo, que fizeram 2 jogos sem incidente nenhum. É Pelo o contrário, problema, teve há amizade. relatos aí, Giovanni. No estádio, graças a Deus, a gente não viu nenhum problema, mas tivemos problema no metrô de São Paulo, na volta entre a própria torcida de São Paulo. Entre a Não, torcida isso é campeã do porque é o Independente, seguinte: acabou brigando. é porque é o seguinte, eles estavam festejando com os jogadores e aí a polícia interviu eh, de maneira, no meu entendimento, Roubaram errada. o celular do Lugano. Haha. Aí o problema da sociedade, né? Aí, isso era um curitiano infiltrado lá dentro. Com certeza. Brincadeira, pessoal, brincadeira. É o seguinte, meu caro Charles, jornalista Vene Casagrande
apurou aqui que fim da linha para o São Paulo. São Paulo Mas, está fora, só que o Flamengo Tá ainda não certo. anunciou, porque ainda está arrecadando a verba para pagar a multa rescisória de 14 milhões de reais, é, que né, é cara, punk. E, Desde não, o mas, começo, né? segundo o próprio Vene Casagrande, a, a direção do Flamengo trabalha com a ideia de contratar Adenor Bach, o grande Tite, para substituir São Paulo, ou então para começar a temporada que vem, né? Se é, o Tite a parece que gente, não quer trabalhar esse ano, sim, então, Essa sim, conversa já estava escrita também, viu? é, e já vou estava te falar um escrito em negócio, pedra. cara. Flamengo, antes do chat comentar rapidinho, Flamengo tem DNA ofensivo, não casa com o Tite. É. Então, o Tite vai Eu ser mais pensei um que nessa vai coisa. sofrer. Ó, o Corinthians, aquele Corinthians campeão lá em 2012, teve até uma coisa. O Guerreiro foi para o Flamengo, não virou. Outros foram, não virou. O Tite vem, não vai dar certo, porque o perfil do Tite não encaixa com o time do Flamengo. Não Uhum. encaixa. O perfil do Tite encaixa com o Corinthians, com o Grêmio, que é onde ele trabalhou bem, né? Trabalhou no Inter, ganhou uma Sul-Americana lá, mas também foi mal, porque o Inter também é um perfil mais ofensivo. Então, e na seleção brasileira não encaixou. Se não encaixou na seleção brasileira, vai encaixar no Flamengo? Não Acho encaixa porque a seleção Uhum. brasileira difícil. retrancada não vai. Não vira, não vira. Perde para a Croácia. E aí, Charles, bola cantada, né? Enfim. Saída do São Paulo. É, é uma bola cantada. Todo mundo estava cansado de saber que o Flamengo instável desse jeito e tal, bagunçado, ele não ia ser campeão da Copa do Brasil. E a desculpa que o presidente do Flamengo usava para manter o Sampaoli hum, é, dirigindo o time e tal, é que era a final da Copa do Brasil. Falava que não podia trocar antes da final, alguma coisa assim. Por isso, mesmo todo mundo na direção do Flamengo querendo demitir o Sampaoli, o presidente segurava usando essa desculpa. Agora É. passou. E Mas o perderam São a Paulo, final. cara, ele tá progredindo, cara. Porque semana passada ele chutou grade, na quarta-feira ele chutou microfone e agora ele chutou garrafinha. Nossa, Melhor. até. Ah, se a gente pensar que há um mês atrás era a cabeça do jogador, tá tudo certo. Pô, É, é. Aí a- era, a- aí era preparador físico, né? sim, sim. Aliás, já entrando um pouquinho num assunto, num próximo assunto, o Gerson, ele brilhou muito mais Ixi, ultimamente por causa dessas confusões no Flamengo, ele com papel central nelas, do que realmente pelo futebol jogado em campo, assim, né? Não sei se. Eu não sei qual é, se você já foi chamado para a seleção, talvez já prevenindo algum caso, alguma confusão com alguma outra seleção sul-americana e para ele é. entrar em campo para defender, assim. Pô, Mas, contra a Venezuela ele tem grande chance de sair uma briga, porque a metade da seleção da Venezuela joga no Brasil. Então tem isso. Mas vamos só passar aqui a lista dos maiores campeões da Copa do Brasil. Cruzeiro 6 segue lá como maior campeão e o único que ganhou 2 anos seguidos, né? Então, o Grêmio uhum, 5, Palmeiras 4, por alegria do Charles. Flamengo 4, o Corinthians 3, Atlético Mineiro 2, Criciúma 1, lá com o Filipão em 91, né? Internacional 1, 92, Juventude 1, 99, Santo André, Paulista, Fluminense, Sport. Depois, Sport de grande lembrança para o Saraiva, né? Santos, carinho. Vasco, Atlético Paranaense e agora o São Paulo, campeão da Copa do Brasil de 2023. Muito bem, pessoal, rapidinho aqui, vamos falar da convocação da seleção brasileira. Outro fato inédito do ano. Convocação sábado, 3h30 da tarde. Quero ver quem que assistiu aqui. Eu não assisti. Muito bem, mas aqui está a convocação da seleção brasileira para jogos contra Venezuela e Uruguai. Venezuela lá na Arena Pantanal e Uruguai no Estádio Centenário de Montevidéu. Quase nenhuma mudança, só mudou dois jogadores, né? Só mudou aqui o Os Bremer, laterais, né? entrou, não, o Também. zagueiro Bremer no lugar do zagueiro Ibañez e o meio-campista Gerson no lugar do Joelton lá do Newcastle. Só isso. É o
Newcastle, só para falar, quase não jogou essa bola esse final de semana também, né? Só, Newcastle velho. ganhou de Não. 8-0 só. Pô, aprendeu com São Paulo. Só São Paulo é que faz esses placares bailarinos. Tudo bem. Ó, os não tá com as goleiros, alterações aí, né? goleiros Alisson, Ederson e Lucas Perry, nenhuma mudança. Na Laterais verdade, é meio Danilo, a base que já vinha também, né, Giovanni? Ele não mexeu Sim, sim. tanto na base que já vinha com o Tite também, né? não, não. Mas também é isso aí, velho. Vai chamar quem? Ah, Tem que manter, né? tá, Tem, tem que tá no manter. automático É, quase. Só ganhar mudou um ritmo de pouquinho, eu jogo e acho, entrosar, né? só mudou um pouquinho, eu acho, o estilo de jogo. Estilo de jogo muito Sim, mais ofensivo do que, mas também Peru e Bolívia não é tanto parâmetro assim, né? Agora o Uruguai vai ser na sim. quarta Agora que a gente rodada. vai ter noção, um parâmetro melhor O sobre isso. Uruguai vai ser e em novembro tem Colômbia e Argentina, né? Bom, vamos lá. Zagueiros Bremer, Marquinhos e Gabriel Magalhães e Nino, do Fluminense. Meio-campistas André, Casemiro, Bruno Guimarães, Gerson e Rafael Veiga. Ó, o Diniz, pelo jeito, gostou do Rafael Veiga, né? Ele entrou na vaga de suplentes, né, na última Uhum, convocação e agora está aqui na convocação principal. Atacantes Neymar, Rodrigo, Vinícius Júnior, que estava machucado e agora está de volta. Gabriel sim, Jesus, Richardson, Rafinha e Matheus Cunha. Grande maioria que joga futebol inglês. Então é isso, sim. cara. Não tem muito o que falar, né, Charles? Uhum. Ah, basicamente continuou e pelo jeito ele vai continuar tocando com esses nomes aí, muito provavelmente fazendo no máximo duas, três mudanças de lista para lista e vai tocando até quando der, assim, né? Literalmente até porque a gente, digamos, no primeiro semestre do ano que vem que tudo realmente vai ser decidido assim pro Diniz, né? Assim, se confirma Com se vai ser certeza. confirmado ou não. Porque numa dessa pode ser confirmado para a próxima Copa do Mundo e muito provavelmente vai seguir assim, mudando dois, três nomes a cada convocação e indo, até porque não tem lá muito o que fazer. Assim, é só faça aquele apontamento do Richarlison, que eu espero Uhum. que o Richarlison não seja o camisa 9 eterno, assim, né? Do Brasil insubstituível, Bom, o Diniz assim, falou que é atacante dele. Então, eu acho que sim, assim, né? agora ele voltou a fazer gol no Tottenham, né? Então acho que agora pode ter passado um pouquinho aí o problema psicológico dele. É, Mas, enfim, é ver para crer, né? É ver para crer, igual aquele sim, programa sim. da SBT, ver para crer, lá de trás. Né? Agora é o seguinte, para você que Uhum. está nos acompanhando aí, se você for para a Arena Pantanal, chega cedo. É uma dica que eu estou dando. Porque ano passado eu fui para a Arena Pantanal e eu nunca vi rua mais estreita do que aquelas ruas que ligam a Arena Pantanal lá em Cuiabá. É estreitíssimo ali. Eu não sei como que não dá problema com torcida lá, mas para chegar é bem difícil. É bem difícil. Enfim, essa é a convocação da seleção brasileira no sábado à tarde. Eu queria, cara, jornalista que teve que ir lá sábado à tarde para ver convocação do Diniz, eu dou parabéns pelo profissionalismo. Olha, nisso aí eu imagino que talvez seja para encaixar com o cronograma do Diniz. Qual? Assim, Ele né? jogou quarta-feira com o Fluminense. Podia ter feito na sexta. Eu sei lá, velho. Eu sei lá, mas imagino que fosse mais cômodo para ele fazer no sábado. Pode ser também, mas enfim, convocação não tem muita mudança não, né? Então fica por isso Uhum. mesmo. Sim. Então, por isso vamos encerrando o primeiro bloco por aqui. Daqui a pouco a gente volta para falar do complemento da rodada 24, que o que faltou Corinthians e Botafogo e faltou também Atlético Mineiro e Cuiabá. Paulinho fez mais um gol na arena. Mais uma vez o Atlético Mineiro ganhou de 1-0, mais uma vez gol do Paulinho, ou seja, 3 jogos lá e 4 gols do Paulinho. Só. Os 4 gols do Atlético Decreto. Mineiro. Só E, vale gol do Paulinho e por falar em pro Atlético Cuiabá, Mineiro. o Fernando Diniz,
o jogo lá na Arena Pantanal, você tinha que ter convocado o Davidson, né? Contra a Venezuela, cara, não vai mudar em nada. Tinha que ter convocado o Davidson lá para dar uma entrevista em espanhol pro canal venezuelano. Seria demais, né? Seria demais. Muito bem, e também vamos falar também dos jogos da Sul-Americana que começam as semifinais e também da Copa Libertadores da América. O nosso Charles está tremendo com Boca Juniors lá na La Bombonera e o nosso Saraiva tremendo com Fortaleza dentro de casa e a torcida do Fortaleza quase que levou abaixo o aeroporto, né? Enfim, é isso. Valeu, até mais. Você aí do outro lado, se inscreva, comente, compartilhe no YouTube, no Spotify. É isso aí, tamo junto. Daqui a pouco a gente volta. Vamos lá.